te contar se, com a aprovação desse discurso, agora desse acordo, como é que o discurso do presidente Lula sai diante desse cenário. Vou chamar a Débora Bergamasco, nossa âncora aqui da CNN Brasil, que vem conversar comigo com as apurações todas. Muito bom dia para você, tudo bem, Débora? Bom dia, Muriel. Um prazer estar com você, estar aqui com a nossa audiência nesse sábado e para falar desse assunto que, olha, é uma pauta positiva para o Brasil e uma pauta positiva para o governo. Vou dividir aqui em algumas etapas, em algumas observações. Primeiro, essa questão, como você trouxe, né, do fortalecimento do discurso do presidente Lula. E isso importa tanto nessa tentativa de projeção de Lula como um líder aqui sul global, um líder nacional e internacional aqui da nossa região, né, em projeção com o mundo, como também para dentro. Vamos falar primeiro do fortalecimento do discurso para fora. Desde a campanha, né, quando o Lula se reelegeu, que ele estava em campanha, todos os discursos dele e depois de eleito, todos os discursos internacionais de Lula focam na questão da defesa do multilateralismo. Isso ele já vinha falando, o que é? Ou seja, que os países, eles precisam se fortalecer. Então, ele falava muito assim, do fortalecimento do Brasil aqui na região, de ter que se conectar bastante com os países da região, para ter mais fortalecimento para negociar em blocos com outros países, em blocos com outros blocos, basicamente aquela coisa, juntos somos mais fortes, né? Então, o presidente Lula defende a CELAC, defende o Unasul, defende o Mercosul. Então, ele tem essa visão que era, assim, consideravelmente diferente em relação à de Jair Bolsonaro. E tudo isso no contexto ainda do governo Joe Biden. Quando, então, vem Donald Trump com seu discurso ultraprotecionista, América para os americanos, o unilateralismo de Donald Trump, essa ideia, assim, de acordos bilaterais em que, claro, os Estados Unidos dão as cartas, quer dizer, o mundo fica abalado. Você traz aqui, o Pedro Moreira citou a questão do tarifaço, como isso balançou, chacoalhou a ordem mundial. Então, quando o bloco da União Europeia e o bloco do Mercosul conseguem destravar de fato, quer dizer, é um suspiro, na verdade, que coroa um discurso que o presidente Lula veio trazendo desde a campanha. Nossa, mas foi Lula que destravou? Não, claro, isso como você disse, 26 anos de discussão desse assunto. A gente sabe que o presidente Lula, durante os seus mandatos, empenhou muita força, muito empenho mesmo nessa discussão. E agora, né, num lance de sorte, de conveniência, de conjuntura ou não, o fato é bem na presidência dele que esse acordo parece que agora vai. Em 2019, vamos lembrar, o presidente Jair Bolsonaro, então, na época, chegou até a comemorar, porque havia sido concluída a negociação do texto, né, dos dois blocos. Mas aí o negócio foi paralisado, voltou, ele chegou a bater bumbo, teve que guardar os bumbos, então, dentro da sacola, porque não vingou. Agora a gente espera que vingue de fato. E por que fortalece o discurso do presidente Lula? Horas, é um suspiro do multilateralismo. Então, quer dizer, se você tem uma big potência, das maiores do mundo, Estados Unidos, tentando minar o multilateralismo, isso causou aqui uma corrida na União Europeia, no Mercosul, para de fato se colocar, né, como um contraponto e se proteger e fazer alternativas, né, até para questões de mercado, garantia de mercado, enfim, garantias tarifárias e comerciais. O fato é, o presidente Lula, então, com esse acordo, consegue coroar e fica muito, como eu posso dizer, coerente com o que ele sempre defendeu, né? Uma coisa seria, por exemplo, Milei ficava defendendo acordo, vamos fazer, a gente não está nem aí para o Mercosul, a gente vai fazer acordo direto com os Estados Unidos, porque o Trump é nosso aliado. Quer dizer, ele sai com um discurso, apesar de fazer parte do Mercosul e desse acordo, mas assim, fica incoerente, entende? Então, fortalece o discurso de Lula e mais, esse acordo fortalece eleitoralmente Lula aqui no Brasil. Por quê? Essa nota que você acabou de ler antes de me chamar. O empresariado, a indústria, os exportadores brasileiros estão contentes
contentes, né? Estão ali, foi uma esperança do tipo, olha, esse governo destravou, conseguiu, deu certo, a gente não vai colher os louros disso agora, por mais que entre em vigor em 2026, o grande, né, assim, a consistência mesmo virá ao longo dos anos, né? Essa abertura de mercado, vai sentindo, vai aos poucos, pode ser que fique para o outro mandato, enfim. Mas o fato é, fica aquela sensação, olha, as coisas estão andando, o Brasil e aqui o Mercosul está com uma certa credibilidade e vem também algo que é muito importante, não só a abertura do comércio com a União Europeia, mas também a chancela que esse acordo traz para os países do Mercosul, os produtos do Mercosul e Brasil também, em relação aos outros mercados, ao Oriente Médio, ao Japão. Quer dizer, os nossos produtos, né, Muriel, tem a chancela da União Europeia. Então, isso é muito bom, passa credibilidade para os produtos brasileiros, agrada os empresários. Agora, a ver como é que isso vai se refletir, né, Muriel? Na eleição de 2026, do fim desse ano, e na costura de acordos, porque a gente sabe que grande parte do empresariado ficou mais do lado da direita contrária à candidatura do presidente Lula. Vamos ver como é que isso impacta também nessa costura de apoios aí para esse ano. Vai ser interessante. Certamente o presidente Lula deve usar esse discurso nas eleições, né? E a gente fica na expectativa para entender o quanto que o consumidor pode entender esse resultado desse acordo depois de 26 anos. Vai depender, claro, do resultado dos supermercados, por exemplo, né? Exatamente. No bolso. Até tem uma expectativa, Muriel, mas aí é claro, não é? Infelizmente não é um acesso para todo mundo, mas, por exemplo, para a elite você vai ter vinhos europeus, por exemplo, os portugueses, franceses, vinhos mais em conta, mais acessível, produtos premium mais acessíveis no mercado, queijos, por exemplo. Então, uma série, até estou falando isso de perfumaria, né? Porque nas nossas gôndolas ali, mais acessíveis, mais em conta relativamente, né, que a gente sabe que esses produtos não são baratos, mas claro, o aumento da nossa exportação, da nossa carne, do nosso agro, vai também girar a nossa economia, vai fomentar ainda mais a nossa economia, a nossa produção, e isso, do médio a longo prazo, vai fomentando também, né, a geração de emprego, a qualificação, a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia ainda mais aqui no Brasil, quer dizer, esse intercâmbio de tecnologia, a indústria. Olha, eu acho que é bastante promissor. Isso aqui é só bom. Tem alguns setores no Brasil, como o têxtil, por exemplo, alguns setores que vão sair um pouco prejudicados desse acordo, mas fazendo uma perspectiva longa, assim, maior, né, uma projeção maior, é muito mais ganho do que perda.